Bem-vindo ao canal Bíblia na Real. Hoje a gente vai ter um vídeo mais diferente, sabe? Meio sem roteiro, com mais conversa, onde eu conto a minha experiência com o batismo no Espírito Santo. Fica até o final que eu vou dar 3 coisas que me impediam de receber o Espírito Santo e pode estar acontecendo com você também. Bom, eu costumo dizer que durante toda a minha vida eu nasci na igreja. Participei da escola bíblica infantil, participei de outros ministérios e estava tudo bem. Só que eu sempre ouvia falar do Espírito Santo, de como ele mudava a vida de uma pessoa, de como era diferente. E eu achava que era muito impossível alguém receber o Espírito Santo. Uma, porque realmente as pessoas falavam que era difícil. E eu achava, nossa, o que eu tenho que fazer para receber esse Espírito Santo, né? Várias vezes eu saía e voltava da igreja, saía e voltava, e tinha realmente uma inconstância muito grande. Até que um dia realmente eu entendi que eu não queria mais o mundo, eu queria Deus, e eu me arrependi dos meus pecados. Falando assim parece tão simples, mas não foi muito simples não. Deixei tudo pro lado e realmente tive esse arrependimento, essa ideia de me sentir perdida. Então, o meu grande alvo aí passou a ser o batismo com o Espírito Santo. Em 4 meses depois da conversão, eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. E de lá pra cá, tudo mudou. Eu comecei a entender a Bíblia, eu brinco que eu comecei a comer a Bíblia. Eu entendi a Bíblia, né? Uma coisa que era difícil para mim, que eu entendia versículos. Não, eu comecei a entender e isso foi muito legal. Até que uma pessoa chegou para mim, né, eu contando disso, né? Ela falou, olha, você não recebeu o Espírito Santo, foi só uma experiência. Eu falei, nossa, mas por quê, né? Mas enfim, eu acreditei nessa pessoa. E aí a gente começou então vários propósitos para receber. E eu me lembro que eu já tinha feito muitos. muitos propósitos. Era jejum de café, era jejum de 3 dias, era jejum de 21, coisas muito mirabolantes. Acordar de madrugada, era, né, orar de hora em hora. Eu fiz muitas coisas. Até que chegou um ponto em que tem alguma coisa errada comigo, não é possível isso. Só que eu já tinha desenvolvido aí um relacionamento com Deus, né, de ser entendida pela palavra e que me fez não desistir, apesar desse momento eu estar bem pra baixo, assim, tipo, meu Deus, o que eu faço? Até que essa mesma pessoa, ela fez um propósito comigo, né, de ir pra igreja 7 semanas e buscar realmente esse Espírito Santo e eu aceitei. Mas eu aceitei meio contra a minha vontade, porque eu falei, mas propósito desse, assim, tipo, eu fiz tanta coisa já e nunca, né, recebi. Mas mesmo assim eu obedeci, e a força da obediência. Nas 6 primeiras semanas não aconteceu nada, mas na 7ª semana foi um turbilhão. Foi muito interessante, porque muitas pessoas vieram falando, mas você já tem o Espírito Santo. E eu falei, não tenho, não tem. Até que vários versículos vieram até mim sobre o Espírito Santo, sobre eu já ter o Espírito Santo. Então vieram 3 versículos. Sabe quando você lê a Bíblia e aquele versículo é para você, aquilo encaixa com você, você não esquece? Um dos versículos foi esse aqui que eu vou ler agora. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2:39. Basicamente, quando eu terminei de ler esse versículo, algo na minha mente mudou. Ela abriu e eu entendi que o Espírito Santo era para mim. Então, quando ele fala assim, o Espírito Santo é para vós, para vossos filhos e a todos quantos Deus chamar, eu já sabia que Deus tinha me chamado, porque realmente as coisas tinham mudado em 180 graus na minha vida, eu realmente tinha aceito o chamado e tudo mais. Então, eu criei que ele tinha me chamado. Então, se eu criei que ele tinha me chamado, o que aconteceu? Essa promessa era para mim também. Então, eu peguei uma folha, eu imprimi com esse versículo e eu me ajoelhei em cima do versículo e ali eu tive a convicção, a certeza do Espírito Santo. Eu chorei sim, mas foi uma consequência, né? Não é porque eu chorei que eu recebi o Espírito Santo, não. Era uma convicção muito forte. Parece que a cegueira que eu estava de não crer no Espírito Santo tinha caído por terra. E eu me lembro no momento, muitas palavras do tipo, você não é batizado, você não tem Espírito Santo, E ali na hora eu identifiquei como o próprio diabo falando.
né? Essa coisa tipo de gritaria, mas a minha fé, a convicção de que eu realmente era filha de Deus, de que eu tinha o Espírito Santo, ela foi infinitamente maior. Desde aquele dia, eu criei que eu tinha o Espírito Santo e o meu ministério cresceu. E quando eu digo meu ministério, eu digo meu caráter como cristão. Evoluiu, desenvolveu, cresceu, a minha leitura bíblica, tudo mudou porque todas as dúvidas caíram por terra. Bom, então, como prometido no início do vídeo, 3 coisas que me impediam de receber o Espírito Santo. Bom, a primeira coisa era que eu não cria verdadeiramente. E falar que você precisa fazer qualquer coisa para receber o Espírito Santo que não seja crer, essa pessoa não está sendo bíblica. Quando a gente tem o batismo com o Espírito Santo, sempre há uma palavrinha chamada crer. Então, você vai ver aqui em cima que eu coloquei alguns versículos que falam que para ter o Espírito Santo, primeiro você precisa crer. Então, essa era uma das coisas que mais me desafiavam, essa ideia de crer. Se você ficou com dúvidas sobre o que é esse crer, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu falei sobre o que é crer, né, na origem da palavra mesmo. E a segunda coisa que me impedia muito de receber o Espírito Santo eram as dúvidas. Às vezes as pessoas falavam, mas você tem o Espírito Santo, mas eu não conseguia tirar essas dúvidas. Eu falei, mas como, né? Eu não entendia isso. Ao longo do tempo, com o relacionamento com Deus, foi curando as minhas dúvidas, Deus foi respondendo a elas. Então, se você tem qualquer dúvida, é muito importante que você sane elas, porque a dúvida é um empecilho para você crer, para você ter fé, que é um empecilho para você receber o Espírito Santo. Se você tem qualquer dúvida, eu indico que você leia o card aqui em cima, que eu vou deixar sobre um vídeo que eu falei sobre os tipos de dúvidas e como lidar com elas. Bom, e a terceira coisa que me impedia muito eram as emoções. As emoções, os sentimentos são coisas maravilhosas que Deus nos deu. Só que eu esperava sentir algo para receber o Espírito Santo. É lógico que esse dia ele é completamente diferente de qualquer outro. Você vai saber identificar, ó, foi tal dia que eu recebi o Espírito Santo. Sim, só que essa emoção você tem que um pouco desatrelar disso. Porque se você colocar o Espírito Santo como um choro no dia que você foi para a igreja, isso vai ser muito superficial. Entenda que quando Jesus falou que enviaria um consolador, os discípulos eles seriam extremamente perseguidos. Imagina se esse consolador se resumisse a um choro na igreja. A igreja seria muito e muito fraca, porque ela seria muito suscetível aos sentimentos, às emoções. Então o consolador ele tinha que ser alguém que levaria toda a verdade, que teria uma força para a gente sobreviver. É lógico que o Espírito Santo não é uma força, tire isso da sua cabeça, não. Mas ele é uma força no sentido de perseverança, de nos ajudar a crer, de quando está um momento difícil, ele dá uma palavra pra gente, ele revela algo. Então, tem muitas coisas que o Espírito faz, mas não resume a uma emoção, resume a algo muito mais forte, algo muito mais firme, a convicção da nossa salvação, a convicção da nossa fé, a convicção de que se a gente morrer hoje, a gente está no céu, a convicção de que se eu morrer ou se eu viver é Cristo. Então, eu não tenho mais esse medo da morte. Eu tenho uma convicção de quem está comigo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de maratonar outras playlists. Uma que eu indico é justamente o Dia a Dia Cristão, que fala sobre como fazer propósito, como perdoar, e isso vai te ajudar muito nessa busca aí pelo Espírito Santo, para entender o que está te fazendo bambear aí no meio do caminho, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal para que você sempre tenha acesso a novos vídeos postados sempre segunda, quarta e sexta. Tchau!